Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. É surpreendente, surpreendente. O Fortaleza, focado no Campeonato Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela, já foi até líder do campeonato. É um dos candidatos ao título da Sul-Americana. Joga em casa contra o Corinthians pelas quartas de final. Corinthians que está na zona do rebaixamento, corre um sério risco de rebaixamento, mas acho que a torcida não acredita. A torcida do Corinthians está muito empolgada com a melhora do Corinthians, né? E realmente melhorou. Teve até um torcedor que me criticou quando eu falei que o Corinthians está cruzeirando. E aí ele falou: todos os times têm dívida. Bom, mas nem todos têm dívida de mais de 1 bilhão. O torcedor do Corinthians que veio me criticar, nem todos têm dívidas de mais de 1 bilhão. Nem todos compram jogador e não pagam. Igual o Corinthians, por exemplo, não pagou o Mateuzinho do Flamengo. E como é que vai pagar jogadores aí de 2 milhões? Bom, o problema não é meu. Foi só um comentário. Né? E a gente já viu, o Cruzeiro fazia exatamente igual. O Cruzeiro fez exatamente igual ao Corinthians e você viu onde é que deu. Agora não quer enxergar? O problema não é meu. O problema não é meu. Mas o Corinthians está caminhando a passo de largo igual o Cruzeiro. Para cruzeirar. Não tem. Está exatamente igual. Se você pegar o que o Cruzeiro fez há um tempo atrás, está exatamente igual ao que o Corinthians está fazendo. Pode não cruzeirar, mas o caminho é exatamente o mesmo. Eu vou repetir. Todos os times têm dívida? Sim. Agora, quantos times têm uma dívida do tamanho da do Corinthians, da do Atlético Mineiro? Não é a maioria. Bom, e aí o Corinthians que está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está em 3 competições, a semifinal da Copa do Brasil, né? Vai jogar contra o Flamengo, e na Sul-Americana nas quartas de final. Vai para as quartas de final com um time mesclado, que, na minha opinião, o Corinthians fez certo. Né? Porque o objetivo do Corinthians não tem que ser Copa do Brasil e Sul-Americana. Tem que ser Campeonato Brasileiro, para não cair. Porque eu até perguntei aqui, o que seria melhor para a torcida do Corinthians? Ganhar a Copa do Brasil, a Sul-Americana e ser rebaixado? Eu acho que a torcida do Corinthians não quer disputar 2025 a Série B. Não vai querer. Você imagina o Corinthians ganha a Sul-Americana, vai para a Libertadores e está na Série B. Como é que faz? Fica complicado, o dinheiro vai cair. Então, o Corinthians foi para esse jogo contra o Fortaleza de tranquilo. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Se perdeu, perdeu. O nosso foco é o Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, muito certo o, o, o Corinthians fazer isso. E aí se enfrentaram no Castelão. E o Fortaleza, na minha opinião, decepcionou muito. Decepcionou muito. Tinha uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade não era do Corinthians, era do Fortaleza. E o Corinthians, na minha opinião, foi melhor do que o Fortaleza quase que o jogo inteiro. Quase que o jogo inteiro. Teve ali uma trocação, mas o Corinthians, na minha opinião, colocou o jogo do jeito que ele quis o tempo inteiro. Não marcaram, o Fortaleza não marcou direito. Teve ali erros, né? Alguns erros de marcação. Teve um golaço, né? Do jogador do Corinthians, meteu um golaço fora da área até no finalzinho o Yuri ainda faz o segundo gol, que prejudicou demais, atrapalhou demais a classificação do Fortaleza, porque se fosse 1-0, Fortaleza podia jogar em São Paulo, quem sabe fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Agora 2-0 fica mais complicado. E o Corinthians, obviamente, no segundo jogo, vai jogar mais atrás. Então, placar do jogo, Fortaleza 0, na minha opinião, decepcionou. Foi surpreendente para mim o placar, mas não foi zebra. Corinthians 0. Próximo jogo, mano de campo do Corinthians, né? Com a vantagem de jogar em casa e ter vencido por 2-0. Então vamos falar rapidamente desse jogo e dar a minha opinião. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está triste, meu amigo torcedor do Corinthians, que está empolgado, acho até empolgado demais. Eu vi torcedores do Corinthians dizendo que o Corinthians esse ano
vai ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Ano que vem tá na Libertadores e ano que vem ganha o Campeonato Brasileiro. Foda, né? Há 2 meses atrás o Corinthians era o pior time, a torcida falava que é o pior time, vai cair, já está rebaixado, agora já vai ser campeão brasileiro. Torcida é engraçado, por isso que é a torcida. Mas faz parte. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza do Corinthians, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Olha aqui, se a gente pegar os números, vocês vão ver que os números estão a favor do Corinthians. Por isso que o Fortaleza decepcionou. O Fortaleza deu 9 chutes, o Corinthians 12. O Fortaleza deu 3 chutes em direção ao gol. O Corinthians 6, o dobro. O Corinthians teve mais posse de bola do que o Fortaleza, jogando fora de casa. O Corinthians acertou mais passes que o Fortaleza. Ou seja, teve mais posse de bola, chutou mais em direção ao gol. O controle do jogo foi do Corinthians. O Corinthians fez o Fortaleza jogar do jeito que ele queria. O Corinthians jogou à vontade. O placar poderia ter sido até um pouco maior. Se fosse 3-0, não seria mentiroso. O Fortaleza, em momento nenhum, conseguiu entender o jogo. O Fortaleza não conseguiu entender o jogo. O Fortaleza não conseguiu implantar a sua maneira de jogar. Muito pelo contrário, o Fortaleza acabou dançando a música do Corinthians. Essa é a verdade. Acabou dançando a música do Corinthians. O Corinthians fez uma partida muito boa. Ninguém pode negar que o Corinthians está subindo de produção. O Corinthians está melhorando. Agora, ninguém imaginava com um time misto, um time mexido. Mas aí também vai aquele detalhe. Aquela responsabilidade grande o Corinthians não tinha. O Corinthians queria perder? Lógico que não. Mas o Corinthians está começando a viver um momento bom. Um momento nesse final de temporada está começando a crescer, igual o Internacional. Mas a responsabilidade era menor. E a do Fortaleza, não. A responsabilidade era maior. Parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, querer chegar à final da Sul-Americana de novo. Só que parece que nesse momento o Corinthians está melhorando o seu desempenho e realmente está melhorando o seu desempenho e o Fortaleza está caindo o seu desempenho. Se você pegar o Fortaleza nos últimos 3 jogos, nos últimos 4 jogos do Fortaleza, o Fortaleza de 4 jogos não ganhou nenhum. Perdeu 2 no Brasileiro, empatou 1 no Brasileiro, ou seja, há 3 rodadas o Fortaleza não ganha no Campeonato Brasileiro. E agora perde na Sul-Americana. Ou seja, o Fortaleza bateu no topo, atingiu lá o topo do Campeonato Brasileiro e não conseguiu segurar a onda. Era isso que eu estava falando para a torcida do Fortaleza, que me criticaram. Era isso que eu estava falando. Agora, estão vendo o que eu estou falando. O negócio é você chegar, outra coisa é você ficar. É se manter. E o Corinthians, apesar de estar na zona de rebaixamento, né, o futebol vem dando uma melhorada. Mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está mal. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Apenas uma vitória. É o 18º, está atrás da Vitória. Está atrás da Vitória. Mas nas Copas também avançou, né? Avançou na Copa do Brasil, está aí bem na Sul-Americana. E aí esperar o quê? Vai jogar fora, o Corinthians joga fora essas oportunidades de Copa do Brasil e Sul-Americana? Não. Mas a atenção tem que ser no Campeonato Brasileiro. Agora, se deixar o Corinthians ir sem essa responsabilidade, um título nunca é ruim. Mas o objetivo do Corinthians não pode ser isso. Tem que ser o Campeonato Brasileiro. E é o Campeonato Brasileiro porque o Corinthians poupou. Agora, se derem mole pro Corinthians, ele vai lá e abocanha um desses títulos. Agora tem que se admitir, o Corinthians melhorou o seu desempenho. O Corinthians melhorou o seu desempenho, não tem como não falar. E o Fortaleza deu nitidamente uma caída após atingir o topo da tabela. Se falar em brigar pelo título, parece
que não conseguiu segurar a onda o Fortaleza. Então, um placar espetacular, do Corinthians. O Corinthians já está classificado? Não, não está classificado. Agora, a missão do Fortaleza vai ser ingrata. Virar essa situação em São Paulo vai ser muito difícil. Eu concordo com o que o Marinho falou. O Fortaleza não soube jogar. O Fortaleza não soube comandar uma partida onde o Corinthians estava ali de pomba rolou, irmão. O que aconteceu, aconteceu. O Fortaleza tinha que comandar o jogo e não conseguiu comandar. Talvez essa responsabilidade maior do Fortaleza e uma tranquilidade do Corinthians de levar o jogo do jeito que estava, não se preocupar muito com o resultado. Lógico que o Corinthians queria ganhar, não queria perder, óbvio. Mas se perdesse, pô, cara, o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem esse amuleto, o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. E aí, talvez isso deu uma tranquilidade maior aos jogadores do Corinthians e uma responsabilidade maior para o Fortaleza. E a torcida, e o time do Fortaleza não conseguiu segurar a onda. O jogo não foi um jogo onde foi uma discrepância, foi um jogo com certo equilíbrio, mas para mim, o Corinthians comandou, ditou o ritmo de como ia ser o jogo durante os 90 minutos. E no segundo tempo, o Corinthians poderia ter ampliado mais esse placar. No primeiro tempo, para mim, foi mais equilibrado. No segundo tempo, parece que o Fortaleza não conseguiu se encontrar. Estava incomodando, a postura do Corinthians estava incomodando o Fortaleza. E isso a coisa desandou e ainda toma um gol no final do Yuri Alberto. Aí a vaquinha foi pro brejo. Ainda dá pro Fortaleza, mas a missão é muito difícil. Pode-se falar que o Corinthians está com a mão na vaga? Cara, a vaga você segura com as duas mãos. Mas acho que o Corinthians está com uma mão na vaga sim. Agora o Fortaleza pode ir lá e tomar. Depende do Fortaleza. Mas tem que jogar muito melhor e comandar o Corinthians em São Paulo. Senão, não vai dar. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.